Ora, meus senhores, sexta-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol. Eu nem estava para fazer nada, mas temos assunto, não é? Temos movimentação. Estou a gravar isto na quinta-feira, a seguir a uma quarta-feira de jogos inacreditáveis. Nikola Jokic acabou de fazer uma exibição monumental. Steph Curry, Victor Wembanyama, grandes jogos. No sentido oposto, os Lakers tiveram um absoluto desastre frente aos Oklahoma City Thunder. E eu volto a perguntar aquilo que já tinha perguntado ao Ricardo aqui há umas semanas, que é: andamos aqui todos a perder tempo, não é? Será que estamos aqui todos a fazer grandes análises e na realidade Oklahoma vai ganhar isto, porque os dados deste ano são praticamente semelhantes aos do ano passado, e ainda melhor se tivermos em conta que não houve até ao momento o segundo melhor jogador de Oklahoma, Jalen Williams, que está ainda a recuperar de uma operação ao pulso. Portanto, noite muito, muito boa. Hoje, quinta-feira, há menos jogos, ou aliás, ontem, quinta-feira, menos jogos, e portanto eu decidi gravar ontem e publicar o episódio hoje. Portanto, vou assumir que não vai acontecer aqui nada do outro mundo que possa toldar este episódio. Aqui vamos olhar para Dallas, não é? Temos que olhar para Dallas. Depois de alguma especulação, Nico Harrison foi despedido. Portanto, vamos olhar um bocadinho para o contexto dessa situação. Todos nós sabemos o que é que aconteceu, portanto não precisamos recordar nem perder muito tempo a falar da troca do ano passado, mas quero também olhar para o futuro de Dallas. E portanto acho que é interessante olharmos, até porque há aqui alguns jogadores que fogem um bocadinho àquilo que pode ser a nova timeline. Mas vamos começar pelo despedimento. Ontem não, terça-feira de manhã, não deixa de ser curioso que Shams Charania tenha publicado às 9h30, 10h30 da hora americana, da hora dos Estados Unidos, que o Nico Harrison ia ser despedido às 10 da manhã, hora dos Estados Unidos. Portanto, o Shams sabia até a hora da reunião. E há aqui alguns pontos que eu acho curiosos, e já vou falar um bocadinho sobre quase a prepotência e a arrogância e a desonestidade intelectual que é o despedimento de Nico Harrison por parte do dono da equipa, ou do governador da equipa, Patrick Dumont. Mas há aqui duas coisas que eu quero destacar. Primeira coisa que eu quero destacar: Mark Cuban aparentemente voltou a ter uma voz de impacto nos Dallas Mavericks. Surgem até alguns rumores de que Mark Cuban vai voltar a ser, no fundo, o GM da equipa, ou pelo menos, não o GM, porque ele nunca foi o GM, mas pelo menos vai voltar a ter um papel como ele tinha, não é? Basicamente de estar muito envolvido no dia-a-dia, que era o que ele fazia antes de ter vendido o controle da equipa a Patrick Dumont. Esta é uma coisa que eu achei interessante. Há imagens de Nico Harris, de Patrick Dumont e Mark Cuban juntos a ver o jogo dos Dallas Mavericks contra os Milwaukee Bucks, se não estou em erro, que os Mavericks perderam, e que foi o último jogo ainda com Nico Harrison como GM. Portanto, há essas imagens. Vi também agora algumas imagens do jogo de ontem, se não estou em erro, dos Mavericks, de quarta-feira, em que eles perderam, e há imagens do Mark Cuban no túnel de acesso ao balneário, ali a tomar ali algumas direções, digamos assim. Portanto, Mark Cuban parece estar de volta. E depois é a forma como o Nico Harrison é despedido. Olhando para os anos de Nico Harrison nos Dallas Mavericks, há mais negativo do que positivo. Estamos todos de acordo. Eu fui recordar todas as trocas que ele fez. Tem aqui algumas coisas que são discutíveis, ou algumas coisas que foram completos wins, e obviamente tem dois falhanços, especialmente um falhanço absolutamente surreal. Mas com isto quero dizer, o tal falhanço surreal, que nós sabemos qual é que foi, a troca de Luka Doncic para os Lakers em janeiro ou fevereiro, já não me lembro, acho que é janeiro de 2025, janeiro deste ano. Essa troca só existe porque o dono da equipa, Patrick Dumont, achou que era boa ideia. Não é? Não existe nenhum GM no planeta
que vá trocar o franchise player da equipa sem ter a aprovação do dono. Não existe isso. Portanto, quando Nico Harrison teve a brilhante ideia de trocar Luka Doncic, que claro que todos nós sabemos que foi uma má decisão, isto não está em causa. Mas Patrick Dumond não só aceitou, como ainda defendeu, como ainda veio dizer que a forma como o Luka Doncic se comportava como jogador de basquetebol não fazia com que ele pudesse continuar nos Dallas Mavericks. Ele até dá o exemplo do Jordan e do Kobe, e estupendamente do Shaquille O'Neal. Portanto, não é? O assumir que foi um erro de Nico Harrison é dizer apenas metade da verdade. É dizer apenas que Nico Harrison agiu sozinho, quase como um lobo solitário. Isso não é verdade. Não é? Patrick Dumond e a sua família aprovaram a troca e defenderam a troca com unhas e dentes. E portanto, o bode escapatório foi Nico Harrison. Todos percebemos que o ambiente nos jogos em Dallas já não era sustentável. O Fire Nico era absolutamente ensurdecedor. Eu lembro-me, por exemplo, no jogo contra os Bucks, PJ Washington vai para a linha de lance livre, o jogo está a uma posse de bola nos últimos minutos e o pavilhão todo está a cantar Fire Nico, numa altura em que os Mavericks até podiam ganhar o jogo. Portanto, era ensurdecedor, o ambiente era terrível e há até declarações de funcionários dos Mavericks que diziam que preferiam jogar fora porque o ambiente era melhor fora do que nos jogos em casa. Portanto, até aí compreendemos o porquê da decisão. Também as quebras nas vendas de lugares devido à saída do Luka Doncic, mas isto, volto a dizer, é tornar Nico Harrison bode escapatório. Vamos recordar um bocadinho os 4 anos, ou mais cerca de 4 anos que Nico Harrison esteve ao serviço dos Dallas Mavericks. A primeira grande manobra que ele teve de fazer foi fazer dump ao Kristaps Porzingis. Na altura as coisas não estavam a correr bem em Dallas e ele é enviado para Washington. Agora, alguns anos depois, vemos que foi um erro, porque Porzingis foi importante na conquista do título dos Celtics, mas na altura compreendemos que a relação entre Porzingis e Doncic não era a melhor, o entendimento no jogo não era o melhor, Porzingis estava sempre lesionado. Não acho que tenha sido uma má decisão. Esta troca enviou Porzingis para Washington. Os Mavericks receberam Spencer Dinwiddie, que na altura era um asset interessante, e Davis Bertans. Ok, foi o que foi uma decisão de terem de ver-se livre de Kristaps Porzingis. Depois vem a primeira move que não funciona e que custa aos Mavericks algumas coisas. Uma série de jogadores para irem buscar Christian Wood, que na altura, em 2022, estava a fazer ali algum impacto em Houston, ainda que havia algumas dúvidas de que isto era apenas empty stats, mas ainda assim Christian Wood é trocado para Dallas. Dallas dá o Trey Burke, Marquise Chris, Wendell Moore, Boban Marjanovic. Aqui alguns jogadores. Christian Wood foi muito mal em Dallas. Depois vem a primeira grande move. Esta é a primeira grande move, na altura muito questionada. Acho que foi um tremendo sucesso para Nico Harrison. A troca por Kyrie Irving. Estamos a falar de uma troca em fevereiro de 2023, onde os Mavericks dão Spencer Dinwiddie, que na altura já praticamente não jogava na rotação em Dallas. Dorian Finney-Smith, um 3&D, ótimo jogador, um grande amigo do Luka Doncic, mas estamos a falar de Kyrie Irving. Neste negócio sai a pique de 2029 e 2 piques de segunda ronda. Kyrie Irving na altura, se bem se recordam, tinha tido aqueles problemas do ano do Covid, não ter jogado, ou, daquela história de ter publicado conteúdo antissemita, aliás. Portanto, estava ali numa posição difícil, vai para Dallas, reencontra a sua melhor forma, renova depois até por um ótimo contrato. Depois vem uma nova move que é um sucesso para Dallas e para Nico Harrison. A troca no dia do draft de Derek Lively, que tinha sido escolhido por Oklahoma e é enviado
para Dallas. Aqui sai o contrato de Davis Bertrand, um contrato péssimo, e sai aqui uma peça que na altura ninguém dava muito por ela e agora é um ótimo jogador, até de 5 inicial dos OKC, Cason Wallace, que na altura tinha sido escolhido no draft. Portanto, peço desculpa. Derek Lively teve um impacto imediato maior. Cason Wallace se calhar vai ter uma carreira melhor que Derek Lively, mas eu considero esta troca um win. Primeiro porque deu para fazer salary dump ao contrato do Davis Bertrand, que era um péssimo contrato, um dos piores contratos da NBA. E vem Derek Lively, que apesar de algumas lesões parece-me um ótimo jogador. Depois há aqui o início de um erro que custou bastante caro a Nico Harrison, que é terem ido buscar Grant Williams, que na altura era uma peça importante em Boston, os Boston que foram à final, e os Mavericks foram buscá-lo. A coisa não funcionou e passado alguns meses tiveram que o enviar para Charlotte e tiveram que anexar uma pique de primeira ronda para o enviar embora. Porém, nessa troca onde Grant Williams vai para Charlotte, vem uma peça importante. PJ Washington vem de Charlotte para os Dallas Mavericks e PJ Washington acabou por ser muito importante em Dallas no ano, aliás, nesse ano onde eles vão depois à final. Depois, outra ótima troca, foram estas duas trocas de PJ Washington e Gafford, foi no trade deadline de 2024. Uma troca que praticamente não custou nada a nível de assets aos Mavericks, com exceção de uma pick de primeira ronda que eles tinham, mas que pertencia aos LA Clippers e que acabou por se tornar o Dylan Jones, que para já ainda não deu nada na NBA. Portanto, Gafford, PJ Washington e Gafford no mesmo trade deadline. Nesse trade deadline é o ano em que os Mavericks vão à final da NBA. Nesse verão vão buscar o Quentin Grimes aos Detroit Pistons. Portanto, Quentin Grimes acabou por ser até uma peça importante, mas vamos falar dele mais no futuro. E depois vem o descalabro total. Nesse mesmo verão, 2024, ainda vão buscar Klay Thompson. Ok? Pareceu na altura uma ótima move. Até conseguiram convencer o Klay Thompson a aceitar menos dinheiro para jogar com o Doncic. Curiosamente, depois trocaram o Doncic, mas isso são outras conversas. Depois vem, obviamente, a tragédia. A troca de Anthony Davis por Luka Doncic e depois um erro incrível que só não é tão grave como a troca anterior, porque estamos a falar de nomes diferentes, mas a parvoíce que foi trocar Quentin Grimes por Caleb Martin, uma troca que não só fez explodir Quentin Grimes como uma peça importante nos Philadelphia 76ers, como para além de ter dado o Caleb Martin, que praticamente não tem contado porque também está sempre lesionado, como ainda deu aquele problema de como o Caleb Martin ganha mais que o Quentin Grimes, os Mavericks ficaram ali nos aprons e não puderam sequer ir contratar jogadores naquela altura que eles tinham toda a gente lesionada e até havia a possibilidade de terem de desistir de jogos por não terem jogadores. Porquê? Porque não podiam gastar mais dinheiro a assinar jogadores livres, o que é incrível, de gestão terrível. Isto tudo deu uma final de conferência aos Mavericks e deu a final da NBA. Podemos aqui discutir, ou podemos aqui dizer, com razão, que a final da NBA foi muito desequilibrada. Os Celtics foram muito melhores que os Mavericks e provavelmente a equipa entrou em pânico pela diferença ser tão grande. Pela diferença ser tão grande. Portanto, obviamente não justifica a troca de Luka Doncic e essa troca no fundo é o que custa o trabalho a Nico Harrison. Portanto, Nico Harrison está fora. A ideia de vamos competir num período de 3 a 4 anos está completamente fora de questão. Anthony Davis jogou apenas 15 jogos ou 14 jogos dos 40 e tal que os Mavericks já jogaram, são 46 jogos que eles já jogaram. O insano que é trocar um jogador a entrar nos seus na casa dos meios 30 por um jogador na casa dos meios 25, ainda por cima quando esse jogador dos meios 30 é um jogador com um histórico de lesões grandes, é insano. Depois obviamente há a lesão de Kyrie Irving que ainda mais agudizou os problemas. Ainda houve e rezam alguns reportes que a sorte na lotaria de terem conseguido Cooper Flag salvou o Nico Harrison do despedimento no verão.
Mas este arranque de temporada, um ataque absolutamente terrível. Ele ainda por cima nem sequer abordou os problemas da equipa com bases. Foi buscar D'Angelo Russell, que foi completamente falhado até ao momento. Continua a ter um plantel absolutamente estranhíssimo, com Gafford, PJ Washington, Lively, Anthony Davis, Cooper Flag, todos jogadores onde as suas melhores posições são 4 e 5. Eles estão a jogar com PJ Washington muitas vezes a 3, estão a jogar com Cooper Flag a 1, porque não têm mais opções. Portanto, terrível, obviamente péssima construção. Nico Harrison está fora, provavelmente, e este provavelmente é 99,9% de certeza, nunca mais vai trabalhar num front office da NBA, não há hipótese nenhuma. Futuro, agora, para os Dallas Mavericks. Há duas hipóteses. Esta equipa pode ir pelo caminho A ou pelo caminho B. O caminho A é insistir. É acreditar que Kyrie Irving irá regressar, seja neste ano, seja para o próximo, e quererem continuar a ser competitivos e continuarem a fazer um retooling ao plantel, de forma a darem oportunidade a esta visão alinhada entre Patrick Dumont e Nico Harrison atacar um título. Não me parece possível. Olhando para os Dallas Mavericks, Anthony Davis não há de melhorar, Kyrie Irving não há de melhorar, portanto será agora, a partir de agora, um trajeto descendente, apesar de serem belíssimos jogadores. Olhando para a diferença entre Dallas e Houston, é muito grande. Olhando para a diferença entre Dallas e Oklahoma City Thunder, é ainda maior. Podemos até chegar aqui à conclusão que Dallas não está ao nível dos San Antonio Spurs, não está ao nível dos Denver Nuggets, provavelmente não está ao nível dos Lakers, ainda que hajam muitos pontos de interrogação com o futuro dos Lakers por causa de LeBron James e Austin Reeves e não sei o quê. Mas mesmo assim podemos até dizer que, não tendo Luka Doncic, provavelmente os Lakers têm mais avenidas para ser melhores do que Dallas. Portanto, não há. Olhando para o caminho A, é o caminho de continuar a escavar. É o caminho de continuar a afundar a equipa no sonho de que aquela primeira parte do jogo contra os Rockets, acho que foi contra os Rockets, onde Anthony Davis e Kyrie Irving pareciam Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, vai voltar. Não parece possível, isso já foi há quase um ano e não há grandes previsões de Kyrie Irving regressar este ano. O caminho B é o caminho do rebuild. E é muito fácil para nós aqui dizer, ok, tem que ser já rebuild, é trocar toda a gente, mas há aqui uma questão, que é, quando se entra num rebuild, nunca se sabe quando é que se vai sair do rebuild. Exemplos: Washington, Charlotte, Nets, os próprios Spurs demoraram bastante tempo a sair do rebuild. Porém, os Mavericks já têm a primeira peça da fundação, Cooper Flag. Cooper Flag, apesar de estar aqui embrulhado num presente envenenado que é os Dallas Mavericks, os highlights estão lá, os flashes estão lá, o talento está lá, ele vai ser uma coisa impressionante na NBA. Defensivamente, então, é absurdo. Ele já tem essa peça. O caminho A implica uma coisa imediata, que é um hard tanking este ano. E porquê? Porque os Dallas Mavericks têm a sua pica em 2026 e é um draft absolutamente estupendo, segundo as análises. Cameron Boozer, muitos outros nomes, The Benza, muitos nomes. Portanto, Dallas, se fizer um hard tanking neste ano, poderá ir à lottery e poderá encontrar um parceiro para Cooper Flag. E porquê é que eles têm que fazer isso já este ano? Por dois motivos. Primeiro, o draft deste ano é muito, muito bom. E depois eles não têm a sua pick em 2027, em 2028, em 2029 e em 2030. Portanto, este é talvez o segundo pior legado de Nico Harrison, que é ter construído um plantel bom para competir com Luka Doncic, e ao construir esse plantel bom com Luka Doncic abdicou do futuro dos Dallas Mavericks, e com razão, e agora eles não têm Luka Doncic e nem sequer têm o futuro.
Portanto, a pick de 2027 de Dallas está em Charlotte. Charlotte tem a pick de 2027, é o tal negócio de PJ Washington e o salary dump de Grant Williams. A pick de 2028 é uma swap para Oklahoma. Portanto, Oklahoma tem a pick de Dallas em 2028. Em 2029, a pick de Dallas está em Houston. Em 2030, a pick de Dallas está em San Antonio. No sentido inverso, Dallas, no grande negócio que foi o Luka Doncic, onde eles conseguiram apenas uma pick, tem a pick de 2029 dos Lakers. E eu esqueci-me de dizer isto. O insano que foi trocar Luka Doncic e negociar apenas com uma equipa. O quão absurdo é isto. Querem trocar Luka Doncic? Ok. Querem trocar Luka Doncic. Irem falar diretamente com os Lakers e não colocarem no mercado. O raciocínio dessa ação é tão parvo do que o raciocínio de quererem trocar Luka Doncic. Portanto, eles conseguiram uma pick nesse ano e é um dos poucos assets que eles têm até 2031. Portanto, eu parece-me inevitável que eles tenham que entrar pelo caminho B, o caminho do hard rebuild deste ano, para irem à lottery, quem sabe voltarem a ter a sorte que tiveram no ano passado. Eles já são uma das piores equipas da NBA, portanto é só continuar. Não apressar Kyrie Irving, não fazer o que Nico Harrison estava a fazer de apressar Anthony Davis. Saíram entretanto reportes de que Anthony Davis não estava pronto para regressar. Nico Harrison forçou o regresso de Anthony Davis estou a ver aqui uma criança a andar por trás de mim a tentar se esconder. Forçou Anthony Davis a regressar, apesar dos médicos terem dito que um regresso mais cedo poderia colocá-lo em risco de uma lesão, de uma ruptura no tendão daqueles. Portanto, é não fazer isso, é continuarem a ser maus, é caminharem rumo a um dos 5 piores recordes e tentarem ver o que é que a lotaria lhes dá. Isto implica uma coisa, que é olharem para o seu plantel e verem o que é que se podem desfazer para recuperarem alguns destes assets, não estes específicos, mas outros. E portanto vão ver e entretanto já saíram também notícias em relação a isso, Anthony Davis está eventualmente no mercado. Eu só não vou colocar aqui o Kyrie Irving porque ainda não sabemos quanto tempo é que o Kyrie Irving vai estar de fora, portanto não faz sentido estar a trocá-lo agora, será uma conversa para se ter no verão. Muitas pessoas têm apontado Kyrie Irving a Detroit. Não gosto. Não gosto por uma razão muito simples. Detroit tem um poste em afirmação, Jalen Duren, muito mais novo, não tem o mesmo impacto defensivo que Anthony Davis tem, mas tem mais de 10 anos a menos. Portanto, não faz sentido estar a aniquilar o crescimento de Jalen Duren colocando ali Anthony Davis, e a ideia de ter Anthony Davis a 4 e Jalen Duren a 5 é absolutamente insana para uma equipa que passou tantos anos à procura de espaçamento para Cade Cunningham. Portanto, não gosto, nem sequer fui trabalhar nessa ideia. Fui trabalhar noutras coisas. Primeira ideia que eu tenho aqui de possibilidade de troca para Anthony Davis: Portland. Os Portland estão a tentar uma reafirmação. É verdade que eles têm Donovan Clingan, mas eu acho que Donovan Clingan ainda está a 4 ou 5 anos de ser um poste de titularidade na NBA, numa equipa que quer ser uma equipa pelo menos de play-in. Portanto, Anthony Davis para Portland poderia ser interessante até já para o próximo ano, quando regressar Damian Lillard, Scoot Anderson. Shaedon Sharpe ontem fez um jogo inacreditável. Poderia ser interessante, poderia ser aqui um bom boost para a equipa de Portland, partindo do princípio que Portland quer voltar a ser relevante o mais rápido possível, e as trocas que eles fizeram no ano passado com Jrue Holiday parecem-me indicar isso. Ainda por cima, Deni Avdija está aqui também num processo de afirmação muito interessante. Portanto, eu tenho aqui uma sugestão. É uma troca que levaria Anthony Davis para Portland, Jrue Holiday e Robert Williams para Dallas. Portanto, Dallas teria aqui que assumir o restante do contrato do Jrue Holiday. Pá,
é o que é. É o que é. E Robert Williams, contrato expirante, um jogador que infelizmente as lesões não o largam. Eu coloquei aqui três picks de primeira ronda. A pick de 2028, que é uma swap, portanto poderá ser a pick de Milwaukee ou a pick de Orlando, portanto essa pick ia para Dallas. A pick de 2029 de Boston, que está em Portland, ia também para Dallas. E a pick de 2029 também, uma swap com Portland, uma swap com Milwaukee, que Portland tem ainda do primeiro negócio de Jrue Holiday. Portanto, são 3 assets de primeira ronda para os Mavericks, que não são assets estupendos, mas são 3 assets interessantes, especialmente aquela swap de Milwaukee no futuro, porque não sabemos o futuro de Giannis Antetokounmpo e Anthony Davis. Não desgosto. Eu tentei ver se era possível fazer regressar Anthony Davis aos Lakers. Obviamente teria que ser aqui envolvido com Austin Reeves, mas é uma coisa que não dava para fazer durante o ano, porque Austin Reeves tem um contrato muito baixo nesta altura, portanto o único cenário seria trocar por LeBron James. Foi só por brincadeira, não acho que seja fazível. Olhei para os Knicks, portanto no fundo transformar Mitchell Robinson em Anthony Davis, mas também não consegui encontrar aqui nenhum negócio que fizesse sentido, porque não quis envolver, obviamente, Karl Anthony Towns, nem OG Anunoby, nem Jalen Brunson, portanto teria que envolver aqui Mikal Bridges, mas depois teria que meter aqui também Josh Hart, teria que meter aqui mais coisas, e chegou um ponto em que o negócio já estava já era demasiado para os Knicks darem para ter Anthony Davis. Mas olhei para isso, achei que poderia ser uma opção. Uma opção interessante para os Knicks, mas acabei por não chegar a nenhum consenso. O que é que eu tinha olhado aqui também? Eu tinha visto aqui. Chicago. Não desgostei da ideia de Chicago. A troca que eu fiz aqui, Chicago receberia Anthony Davis, Dallas receberia 2 contratos expirantes, portanto no fundo começar já a limpar o cap, Nikola Vucevic e Zach Collins, e depois receberia aqui 2 picks de primeira ronda, a pick de 2027 e uma swap em 2028, e no fundo o asset principal desta troca, para além das picks, Coby White. Coloquei aqui Coby White. Ainda jovem, poderia ser um jogador interessante para começar aqui a reconstruir com Cooper Flag e com o jogador que vier do draft deste ano, e Coby White, eventualmente Derek Lively, que eu agora cada vez mais considero intocável. Acho que eles têm que até olhar para trocar Daniel Gafford. Não podem trocar PJ Washington porque ele entretanto renovou, e não há possibilidade de troca até ao trade deadline, mas depois no verão se calhar não era mal pensado olhar também para isso. Portanto, estas duas são as duas principais: Portland e os Chicago Bulls. Ainda por cima Anthony Davis é de Chicago, ele já disse que gostaria de um dia jogar em Chicago, portanto poderia ser interessante aqui, e Chicago tem-nos estado a surpreender todos com Josh Giddey. Pode ser interessante. Foi aqui uma construção que eu fiz muito rapidamente de possibilidade de trocas para Anthony Davis. Acho que quando eu vos falei dos 2 caminhos, o caminho A, continuar a escavar, e o caminho B, eu acho que tem que ser pelo caminho B. E tem que ser pelo caminho B hoje, e não para o ano. Não, é hoje. Esta equipa tem que ser muito má este ano, porque não controlam as suas picks em 2027, 2028, 2029, 2030. São 4 drafts onde eles não têm a sua própria pick. Têm algumas swaps, mas vão ser más swaps. E portanto, o tanking tem que ser este ano. Eles têm que atacar este draft de 2026.
porque não vão ter outra oportunidade para o fazer. Pelo menos com a sua própria pick, controlando o seu destino. Controlando o seu destino, eles já tiveram uma grande sorte no ano passado com Cooper Flagg, e podem ter agora. E até podem nem precisar de uma sorte tão grande, porque sendo muito maus, sabem que pelo menos vão estar ali no top 5, top 6 da lotaria. E portanto esta foi a minha avaliação dos Dallas Mavericks. Volto a dizer, Nico Harrison nunca mais vai trabalhar na NBA. Vai ser tão reconhecido como Billy King, o homem que trocou as picks dos Nets que depois deram Jaylen Brown e Jason Tatum. Vai ser tão reconhecido como o Ted Sapien. Para quem joga 2K e quer trocar às vezes picks e aparece lá a regra por causa da troca, por causa da regra Sapien. Esse homem foi um general manager de Cleveland que trocou todas as suas picks e motivou a liga a criar regras de uma equipa não pode trocar 2 anos seguidos a sua pick. Portanto, vai ser para sempre conhecido Nico Harrison como um desastre na NBA. E portanto nunca mais vai trabalhar na NBA. E agora o que se impõe é não olhar para o passado. Sim, Dallas era uma equipa que parecia estar pronta para competir por títulos a médio e longo prazo. Aliás, a curto, médio e longo prazo. A curto porque tinham Kyrie Irving, Luka Doncic, Derek Lively, PJ Washington, Gafford. Portanto, eram já para o ano. É verdade que a lesão do Kyrie condicionaria, mas eram já para o ano um candidato ao título. A médio prazo porque Luka Doncic e Derek Lively são novos, e a longo prazo porque Luka Doncic e Derek Lively são novos e eles iam conseguir encontrar sempre peças para jogarem consigo. Neste momento não são candidatos, neste momento são uma das equipas com um futuro mais complicado, porém os deuses do basquetebol, se calhar já abraçando o despedimento do Nico Harrison, deram-lhes Cooper Flagg. Eles têm Cooper Flagg, eles têm a peça que, por exemplo, Washington está à procura há uma década. Eles têm, por exemplo, a peça que Charlotte achava que tinha em LaMelo Ball e não se confirmou. Eles têm a peça que, por exemplo, Sacramento não tem. Tem a peça que Chicago não tem, com muito respeito para Josh Giddey. Tem a peça que tantas outras equipas, os Nets, não têm. Eles têm Cooper Flagg. Agora está na altura de deixarem de cavar para baixo e começarem a cavar para os lados, alisar a terra e começar a reconstruir sobre o fenómeno de 18 anos, Cooper Flagg, atacando este draft, tentando capitalizar no ainda valor que Anthony Davis tem, no ainda valor que Daniel Gafford tem, no ainda valor que PJ Washington tem, e partindo do princípio que Kyrie Irving regressará perto do seu full, capitalizar o valor que Kyrie Irving ainda tem. Vamos ver o que é que vai acontecer. Volto a dizer, Nico Harrison foi o bode escapatório. Todos os reportes apontam que a ideia foi dele, o que é insano, mas todos os reportes também confirmam, e o próprio Patrick Dumont o confirmou, que a decisão foi de Nico, mas em Nico we trust, e a decisão foi aceite por toda a estrutura de donos da equipa dos Dallas Mavericks. Agora a equipa vai passar por um marasmo. Agora vão haver muitos rumores em torno dos Dallas Mavericks. Eu ficaria chocado que no início da próxima temporada Kyrie Irving e Anthony Davis estivessem na equipa dos Mavericks. E portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Bem, meus senhores, vamos embora. Voltarei amanhã. O Chico estará perto de regressar, portanto diria que mais 1-2 semanas vamos voltar ao esquema normal, terças e sextas, terças com o Ricardo, sextas com o Chico. Mas achei que era importante falarmos aqui um bocadinho de Dallas. Estão a acontecer coisas muito interessantes na NBA. Estamos a ter aqui jogadores absolutamente soberbos nesta temporada. O Curry ontem foi absolutamente inacreditável. Atenção aos Magic, que estão a começar. Ainda ontem foram ganhar a Nova York, grande vitória, marcaram 124 pontos no Madison Square Garden, portanto muita atenção a isso. E portanto as coisas estão a acontecer. Só uma nota, ontem
uma lesão, aliás, 2 lesões que podem ser graves, curiosamente no mesmo jogo. Paulo Banchero aparentemente tem um estiramento na virilha, estamos a falar de 3-4 semanas, ainda não é certo, mas 3-4 semanas, e o Jalen Brunson teve, e atenção, eu quero destacar isto, e ainda bem que me lembrei disto, que é, os Knicks estavam a perder por quase 20 pontos a 2 minutos do fim, Jalen Brunson estava em campo, por alguma razão, Mike Brown, que é um mini Tom Thibodeau neste aspecto, foi-o assim em Sacramento, que era minutos muito altos para os seus jogadores. Os jogadores dos Knicks estavam em campo, Jalen Brunson ataca ao cesto, torce de uma forma impressionante o tornozelo e há imagens dele a sair do pavilhão numa bota e há reportes também de que foi uma situação que lhe afetou também o joelho. Vamos ver quanto tempo Jalen Brunson e Paulo Banchero, curiosamente um contra o outro, o Banchero bem mais cedo, Jalen Brunson já na parte final, como eu vos disse. Portanto, coisas, eu por acaso estava a ver o jogo e quando vi que Jalen Brunson se aleijou, disse, pá, porque é que eles fazem isto? Os Knicks já não iam buscar este jogo. Eles estavam a perder, o Jalen Brunson ataca ao cesto e se ele marcasse, eu tenho a ideia que o jogo ia ficar a 18 pontos. Ou 18 ou 17, por aí. Portanto, o que é que eles iam fazer naqueles 2 minutos? Iam recuperar aqueles 17 pontos ou 18 pontos. Parvoíce. Pronto. Vamos embora. Voltaremos na próxima terça-feira. Já sabem, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.